Let's go, girls. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. E hoje nós vamos falar sobre liderança. E eu tô com a oportunidade de estar com uma amiga de mais de 10 anos de amizade, a qual eu tive a alegria de crescer na casa dela. Eu honro a vida dela, porque essa vida adulta, vamos dizer assim, foi na casa dela onde eu tive muitas orientações. Meus pais, hoje o programa é sobre ela, mas eu vou contar um pouquinho sobre mim. Meus pais me deram uma excelente bagagem até uma parte da vida em muitas coisas, mas em outras áreas eu precisava muito de conselhos. Nem todos eu segui, poderia ter seguido, teria dado melhor ainda, mas nem todos eu consegui seguir. Mas foi lá que nos processos de felicidade, mas nos processos de tristeza também, eu pude me abrigar. E sabe aquela obra que você vê pronta, mas você não sabe quem foi o construtor? Sabe aquela linda catedral que você vê na sua cidade, mas muitas vezes para você saber quem é que pintou, você tem que estudar? Grandes líderes da nossa Serra Gaúcha, muitos homens e mulheres que estão à frente de eventos, que estão à frente de empresas, passaram pela mão dessa mulher que muitas vezes, ou na maioria das vezes, está no anonimato. Porque o consultor de liderança, ele não aparece. Literalmente não quem aparece é o líder. E aí ele fez um bom trabalho. E aí ele fez um bom trabalho. Então, hoje eu estou muito alegre de abrir esse programa e convido você, mulher, a estar com a gente nesse papo gostoso que nós teremos sobre liderança. Maísa Paranhos tem mais de 20 anos de história. Maísa Paranhos, nossa, fez faculdades, viaja bastante, autora de livros, né? Desde o livro aí Mulheres na Consultoria, Empreendedorismo, Liderança Estratégica. Gente, eu tô com uma mulher forte aqui e se você não conhece ela ainda, é porque você tinha que conhecer hoje, né? Você, PNL e coaching, né? Além de trabalhos sociais aí com livros infantis, falando sobre como governar a própria vida, que é um desafio, né, Maísa? É um desafio. Que senhor desafio! Tomar as rédeas da vida e fazer acontecer. E eu tive a oportunidade de conhecer batendo numa porta. Você nunca sabe qual é o programa que vai te trazer as respostas e você nunca sabe em qual porta está a sua resposta. Quando a gente vai falar agora, nesse tempo de liderança, conselhos, eu convido você, mulher, a ficar com a gente até o final desse programa. Que aqui nesse programa, nas próximas perguntas, pode estar aquele insight que você precisa para tomar a decisão mais assertiva, que é como a Maísa sempre me fala. Tem que acertar! Ou sair do erro, que é muito fácil. Errar é fácil, gente. Fácil. É fácil. E a gente percebe depois que caminhou e tem que voltar. Eita! E tu sabe que esses dias, Maísa, eu vi um meme que eu lembrei de ti, eu passei pra ti. Se até os gigantes precisam, aparecer um avião, né? Sim. E o carinha do avião lá, né? Se até os gigantes precisam de condução, quem dirá você, né? Não precisa de uma consultoria. Então, eu vi aquele Boeing chegando, né? Então, Maísa, eu já falei um pouquinho dela. Se apresenta um pouquinho para as mulheres. Bom, é uma alegria estar aqui, é uma alegria poder participar, colaborar com o projeto da Miriane. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. É algo do dom, do talento da Miriane. E ela faz com maestria, de uma forma alegre, feliz, e não tem como não me alegrar. E falar um pouquinho de liderança, falar um pouquinho sobre consultoria de liderança, é vida. Consultoria de liderança é vida na prática. Não tem fórmula, não tem 3 passos, não tem... se tu fizer isso vai dar certo, porque cada pessoa tem o seu projeto e tem o seu talento e tem que trazer para fora. Senão, não brilha o olho, senão... Não completa o que precisa ser completado na sua vida, não traz plenitude, não traz realização, não traz equilíbrio.
E isso é um processo de autoconhecimento, é um processo de descoberta. O que é que eu sei fazer? Quem eu sou e como eu posso servir na sociedade? Maísa, eu conheço vários consultores, né? E o mundo das entrevistas e dos eventos me traz essa oportunidade de conhecer consultores maravilhosos. Mas eu nunca vi um consultor de liderança. Como é que é a vida de um consultor de liderança? Eu sabia que tu ia fazer essa pergunta. Olha o que acontece. A área de consultoria, sim, tem algo parecido, né? Então, todo consultor, ele tem um processo que ele faz um diagnóstico, ele faz uma análise, faz um prognóstico, faz ações para melhorar a vida da empresa. E muitas vezes uma consultoria jurídica, uma consultoria contábil, ela tem processos, uma consultoria de qualidade, processos, né? Então, cada consultor, ele tem um método que ele vai trabalhar. O problema é que a consultoria de liderança não tem método. É vida pura, é intuição, é aqui e agora. Essa é a diferença, porque tem a ver com o projeto, tem a ver com a pessoa, tem a ver com a imagem que ela viu, o que ela sonhou. E ela sabe exatamente dentro dela o que ela tem que fazer. Quais são os próximos passos? Porque o líder, ele tem uma inteligência. E essa inteligência, Miriane, é uma inteligência de resolver aquele problema. É questão de segundos. Ele olha e ele vê aquele problema e vem numa intuição. Eu preciso fazer isso, isso e isso. E aquele é o caminho, só existe aquele caminho, é aquele caminho otimal, não tem 3 caminhos, 5 caminhos, 10 caminhos, 2 pulinhos, não existe isso. Então, esse líder, ele vai crescendo, ele vai sendo esse empresário, ele vai sendo esse profissional da área de serviços, e ele vai trazendo a intuição, ele vai construindo a sua profissão. Então, é muito diferente o consultor de liderança, e são poucos os consultores de liderança. E esses consultores de liderança são consultores que realmente não aparecem. Não aparecem. Porque quem aparece é esse líder, a sua empresa, as metas que ele alcançou, os objetivos. E a consultoria de liderança, ela é uma consultoria de parceria, tu caminha junto. Tu conhece o precioso, eu digo que é mais precioso, a alma desse líder. Então, eu digo que o melhor presente que eu tive, por isso que eu fui para a área de consultoria de liderança, foi a possibilidade de ler os melhores livros que eu já li, que não foram escritos. Quando tu lê a vida de uma pessoa, e essa pessoa teve uma inteligência muito diferenciada para criar o seu negócio, para fazer as coisas. As saídas são livros incríveis, são livros motivadores. Eu fico como um investigador, sabe um investigador que fica sempre com uma luneta olhando o que vai fazer nesse momento, como é que vai sair, e vem uma intuição, vem uma inteligência, ressurge das cinzas. Esse é o verdadeiro, sabe? Líder. Ele cuida-se de si e cuida de muitos. E o projeto dele, ele move várias pessoas para fazer. Por quê? Porque tem vida. Ele é vida pura, é um projeto muito maior que intenciona através desse líder, sabe? E Maísa, você que lida com muitos líderes, quem cuida desse líder? Né? Sim, quem cuida desse líder? Isso, olha o que acontece. Essa é a minha preocupação, e quando tu vem com talento para cuidar de líderes, tanto é que no projeto da Turma da Luz ali, dentro com professores, a gente tem um trabalho que fala assim, cuidando de quem cuida. Então, os professores, eles cuidam de muitas crianças, os professores cuidam de toda uma comunidade escolar ali, está sempre muito ligado. Mas quem cuida desse professor?
quem ajuda esse professor, né? Então, por isso de alguns movimentos, né, que eu acabo fazendo e algumas ajudas, seria estruturando esses líderes, que são líderes, né? Pode ser na sua família, pode ser na escola, frente a 20, 30 crianças, são líderes. E se esses líderes estão firmes, sabe, se estão confiantes, se eles sabem o que eles têm que fazer e fazem o que tem que ser feito, eles se reafirmam, eles ficam fortes, né? Agora, se pega o caminho errado, aí eles enfraquecem, ficam doentes. E aí, trazendo isso para nós, eu gosto muito do teu conceito e eu gostaria que tu compartilhasse o que é liderança, Maísa. Todos nós somos líderes, enfim. O meu conceito de liderança, eu liderar, assim, existem muitos conceitos que a gente entra no Google, de vários teóricos, né? Mas liderança é uma coisa muito fácil, é muito claro, assim, quando a gente pensa liderar, algumas palavras sinônimas, né? Liderar é governar, liderar é ter norte, liderar é ter direção, liderar é saber o que fazer, liderar é saber para onde ir, liderar é trazer pessoas junto para construir esse projeto. Liderar é prover para si e prover para outros. Liderar é... Então, tomar as rédeas da sua vida, dizer qual é o meu projeto, ou inventar eu digo inventar modas, ter vários projetos. Quando eu digo inventa moda, o que tu está inventando de novo? Porque a vida ela vai te trazendo várias oportunidades, vários negócios, várias chances de crescer criar uma inteligência. Então, liderar é se autodesenvolver, se autoconhecer, desenvolver talentos que estão escondidos, criar projetos, envolver outros, crescer, ganhar dinheiro e fazer com que outros cresçam e ganhem dinheiro também, sabe? Uau! E hoje nós estamos aqui no programa Mulheres Inteligentes, então vou fazer uma pergunta muito direcionada para nós. Liderança é mandar no marido? Claro, tem que comer um pouquinho, não, assim. Liderar não é mandar no marido. Não é mandar no marido. Liderar é mandar em si. É diferente. É diferente. E quando tu lidera a tua vida, tu tem limites. Tu sabe os limites. Tu tem as cerquinhas. Eu tenho uma cliente que diz assim: precisamos colocar as cerquinhas. Precisamos colocar os limites. E esses limites para a negociação de um negócio, para a negociação com um pai idoso, para a negociação com o marido, para negociar com o filho. Então, não é mandar, mas orientar, dar o norte, dirigir a sua vida e dizer: isso não me agrada, isso é para mim, isso não é para mim. Então, eu digo que não seria mandar, mas seria colocar alguns limites e dizer: olha, isso nesse relacionamento não é para mim ou é para mim. Sim. Esse tipo, como a gente está caminhando, a minha sugestão, e cada um dentro de um relacionamento a dois, né, ou de uma família, tem seus papéis. E esses papéis, esses papéis eles precisam ser divididos, compartilhados, trocados de vez em quando. Existem acordos, a gente chama acordos sigilosos, secretos, que são acordos que o casal faz, que de vez em quando não falou, mas que já está acordado. Então, eu levo a filha para o colégio à primeira hora e o Eduardo busca à tarde. Mas a gente não acordou que eu levo a primeira hora e ele... Mas a gente sempre faz isso, sabe? De uma forma semântica, para que aquele ambiente funcione, para que aquela família ande bem, como eu vejo família. Família é... Quando eu resolvo casar, eu resolvo sim liderar e resolvo compartilhar. Só que compartilhar um bem um pouco maior. Então, esses acordos precisam ser
bem feitos, porque não é o que é bom só para mim, mas é o bom para o todo, para mim, para o Eduardo, para as filhas, para os cachorrinhos, né? Para todo o ecossistema da minha casa. Então, liderar não é um olhar egoísta, mas um olhar que consegue ver um pouco mais, é mais sensível para fazer o que se precisa fazer, não se esquecendo do que se quer, mas de uma forma sensível, através de negociações e de limites, para que tudo ande direito. E aí, mamãe, mas eu tenho uma outra pergunta que pulsa muito no meu coração hoje. E quando o líder erra? Porque o líder também erra e as pessoas são cruéis com o líder, né? Sim. Porque o líder se expõe. Claro, ele está na frente. Ele está na frente, né? E ele é muito corajoso em ser líder também, em fazer a coisa acontecer. Mas nem tudo dá certo. O projeto total dá certo, mas algumas coisas não agrada a todo mundo, por exemplo. E quando o líder erra? Mas assim, olha o que acontece. Nós tem muitas vozes. Nós temos muitas vozes. Tem as vozes da sociedade, dos estereótipos, da empresa, do sócio, da esposa, do filho. Tem várias vozes. E quando esse líder ele ouve essas várias vozes e ele não ouve a voz interna dele e não faz as suas reflexões e avalia o que é para si, o que não é para si, ele erra. Uhum. E ao errar, existe até um versículo bíblico que diz que um abismo puxa outro abismo. Então, quando tu erra, a vida ela coloca critérios internos dentro de ti. Quando tu está no caminho certo, tu sente alegria, tu sente paz, tu sente motivação, criatividade, não dá vontade de dormir, tem energia, tem ideias. Quando tu pega um caminho que não é para ti, tu começa a ficar com medo, começa a ficar confuso, começa a ficar inseguro, começa a achar que não tem condição de fazer. Então, a vida internamente já coloca esse critério. Então, se tu começa a ficar confuso, se tu começa a não saber o que fazer, se tu não começa a ter ideias, é sinal que tu errou. E quanto antes tu voltar aonde tu caiu, volta a vir a intuição, a criatividade, a alegria. Mas o que acontece? Nós estamos envolvidos com muitas pessoas, tu entende? E essas pessoas, para cada uma, tem uma opinião. É como se, falando assim, todo mundo resolve como é que monta o teu negócio, como é que tu faz o teu negócio. Mas na prática é teu negócio, só tu sabe como ele funciona, porque é um sistema teu que amplia, é você ampliado na sociedade. Só tu sabe o porquê do porquê você conduziu daquela forma, tomou aquela decisão. Exatamente. E existe um processo, sim, a vida tem um processo, tem um tempo de crescimento. Planta uma árvore, ela vai crescer, vai romper a semente. Essa semente tem um potencial virtual para se concretizar. Tu entende? É uma sementinha. E ela pode, uma semente de café, ela pode ir, ou de milho, né? É uma semente de milho, mas ela pode virar um pé com várias espigas de milho, com várias coisas, mas pode só virar uma sementinha, e aquela virtualidade de ser um pé pode, por escolha, por preguiça, por não querer sair da zona de conforto, por preguiça mesmo, sabe? De se autoconhecer, descobrir, não vira um pé. Mas a natureza trouxe com o potencial de ser uma grande árvore. Só que tu resolve ficar lá que nem um bonsai. Sim, até porque o bonsai tu sabe que é aquele tamanho, é daquela forma. A árvore você não faz, tu não tem uma dimensão de que forma ela vai se tornar, então, né? E tu não sabe como ela vai ser. E o bonsai tu consegue deixar ele perfeito, né? Ele vai ficar redondinho, ele vai ficar pequenininho, ele vai fazer isso aqui. Mas tu vê que ele é podado, ele tem que... aquela terra desse tamanho.
mas aquela árvore era para ser uma grande árvore, não era para ser uma pequena árvore. Agora, se ela é podada, se ela é limitada, se ela vive só num ambiente, ela não pega outro tipo de sol, ela não, sabe, só naquele ambiente, ela não pode ser tudo que ela pode, todo o potencial que uma árvore pode ser. Agora, se ela vai para a terra, a sementear, ela começa a crescer, vai ter chuva, vai ter todo o ecossistema movimentando, e ela vai crescer e ela vai ser tudo que ela pode ser. Um ecossistema de grandes. E, né, o que mais tu trouxe é a questão das críticas, né? Todo líder todo mundo vai ter críticas, mas Sim. o líder tem a sensação que ele tem mais crítica por se expor mais, por estar à frente. Por quê? Porque o líder, ele vem com um chamado de inovação, com um chamado de provisão. Ele é a provisão para a vida de muitas pessoas. Esse é o principal, vamos dizer, uma missão metafísica transcendente. Todo líder, ele é provisão para a vida de várias pessoas. Então, ele precisa ver de uma outra forma. Ele precisa buscar uma solução diferente para sobreviver ele e várias outras pessoas. Entende? Então, o que acontece? Ele não vai pensar igual aos outros. Ele não vai comer as mesmas coisas, ele vai mudar. Ele vai ter que dormir um pouco mais cedo, ele vai ter que ter alguns rituais que vão trazer energia, que vão trazer... Ele vai ter que se alimentar de algumas coisas, ele vai ter que crescer. Ele vai ter que crescer. E muitas vezes as pessoas não querem crescer. Elas querem ficar igual, conhecendo, ficando só na sua cultura italiana, comendo só massa, anholine. Não quer conhecer uma outra cultura. Tu traz a importância do líder viajar, conhecer novas culturas. Também. E a questão do líder, se tu quer crescer, você precisa relativizar. É relativizar. Por isso que precisa viajar. Porque quando tu viaja, tu tem ganhos. E são 3 ganhos, geralmente. O primeiro ganho é um ganho cultural. Então, eu vou tentar falar de uma forma mais prática dentro do business. Eu quero montar uma empresa em Bento Gonçalves, a gente está aqui na Serra, né? Mas eu sou de Caxias. Vou lá votar. Não posso, eu tenho que ir a Bento. Eu tenho que entender a cultura de Bento. Eu tenho que entender lá como é que foi colonizada. Eu tenho que viver um pouquinho lá. Eu tenho que ter um tempo lá. Eu tenho que parar na frente. Eu tenho que entender como as pessoas vivem lá. Então, a cultura, como é que foi criado, como é que os sacrifícios, o que aconteceu ali. Depois eu preciso viver ali a experiência, que seria o outro ganho de uma viagem pequena, ou seja, no business eu preciso fazer negócios. Eu preciso estar ali dentro, eu preciso... Como é que eles comem, como é que eles saem, como é que eles falam, como que é o sotaque, como é que negocia. Você frente àquela comunidade, você frente àquela sociedade, você vendo. Então, quando tu fala de cultura, tu vê como foi o passado, como é que eles escreveram a história e chegaram daquele jeito. E quando tu tá ali dentro, e comercializando, vendendo, comendo ali, usando as coisas daquela cidade, tu acaba entendendo como é que eles agem hoje, no presente. E aí o terceiro ganho seria quando tu está nessa empresa, tu vai lá, e aí vem aqueles insights, a intuição, a sacada. Então eu vou fazer com essa decoração. E aí vem aquela imagem certa para esse negócio dar certo nessa cidade, com essa cultura, com esse sistema, como eles pagam, como eles vivem. Eu preciso ter uma empresa, eu preciso ter uma loja ou uma empresa com esse formato, que é o metafísico, que é o transcendente, que é o ensiôntico que a gente chama, que vai nos dar essa passagem. Então, precisa viajar, estou falando a nível de negócio. Então, quando tu viaja, tu não fica só com a mentalidade vou dizer aqui da região, só de Caxias, mas tu fica com uma mentalidade de outra cultura. Então,
se a gente sai de Caxias, e aqui é bem legal, e vai a Gramado, vai ali, tu vê uma cultura alemã, tu vê uma cultura, né? Outras culturas. E eles fazem negócios de forma diferente. Então, o viajar tem esse ganho. Então, quando tu viaja, agora eu fiz uma formação em ontoarte, né? Eu estou estudando ontopsicologia e fui com alguns líderes para essa viagem, né? E essa viagem, eu fui conhecer Viena, conheci Budapeste e conheci Praga. Hungria, né? Acabei conhecendo 3 países diferentes, com culturas bem diferentes, acabei assistindo ópera, acabei vendo uma orquestra sinfônica maravilhosa, tive experiências, fui em muitos museus de arte. Para quê? Para aprimorar a minha sensibilidade, para poder ter uma intuição melhor, para poder compreender melhor internamente como todas aquelas informações funcionam. Então, foi muito interessante ir a Viena e conhecer a cultura, ver como que andavam os príncipes, os reis. Nós não conhecemos, aqui a nossa cultura aqui não tem isso, né? Tipo, a gente não vive como lá, tu vê os castelos, tu vê os museus, tu vê as obras de arte que foram feitas para os reis, toda aquela riqueza, toda aquela informação. Então, ao entrar lá e mergulhar, tu já começa a perceber, gente, outra forma. A mesma coisa em Praga, a mesma coisa em Budapeste, caindo o muro de Berlim ali, como mudou a vida deles, eles estão se reconstruindo, como é que tudo aquilo que funciona. Então, há uma cultura. Então, o primeiro ganho é essa cultura. Esse líder precisa ter cultura, ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter sabedoria, ele precisa saber de história. Não tem saída, precisa. Para saber, ele precisa saber por que aquela ponte ficou assim, o que aconteceu, porque isso tudo traz inteligência, o foco todo é inteligência. E aí o segundo momento, principalmente quando tu faz uma experiência dessa, que é o segundo ganho, e isso foi o que eu aprendi, que tem todo esse passado, ali eu percebi todo aquele passado muito forte de reinado, mas automaticamente estava numa cidade, no aqui e agora, no presente, também tinha muita coisa moderna, sabe? Teve um elevador que eu tive dificuldade de entrar, sabe? E, porque era completamente diferente de tudo que eu tinha visto. Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com a língua? Em cada país, um era alemão, outro era húngaro, outro... Sabe? Eram línguas diferentes. Como é que eu lido com a tecnologia, com o tradutor? Porque, Sim. Às vezes funcionava em inglês, às vezes não funcionava. Às vezes meu inglês era horrível, às vezes tentava, às vezes mímica era algo fantástico, assim, sabe? É um semântico, assim, de tu entender só de olhar, funcionou muito. A gente conseguiu conversar, deu tudo certo. Mas tu viver essa situação e sair da zona de conforto e sobrevivência, porque tu tem que comer, tu tem que ir ao banheiro. Alguns entendem o que é banheiro, outros entendem o que é toalete, outros não entendem. Aí tu tem que falar de uma outra língua e eu preciso... Então, necessidade. Então, quando tu sai e vive esse presente de uma outra cultura, sem tentar levar a tua cultura, sem eu tentar procurar em Viena sopa de capelete, massa, tu entende? Comer o que é lá deles, qual é o chá deles, qual é o bolo deles, o que é. Não procurar a torta de chocolate e dizer, é muito ruim a comida aqui, porque não é igual do doce de leite que a gente tem aqui, né? Sim. E a última, que seria o terceiro ganho, é o que me serve tudo isso para mim, para minha história, para o meu projeto, para minha vida, para minha empresa de consultoria de liderança. O que é essa viagem? Quais são as passagens ou as respostas que eu preciso no meu pessoal, né? Que eu preciso receber. E aí vem. É algo precioso, sabe? Então... E aí tu consegue corrigir aqueles erros que a gente está falando, aí a gente consegue ter as saídas que tu não consegue ver, tomada de decisões,
diferentes do que tu tomaria antes. É como se o seu mapa de soluções aumentasse. Com certeza. É isso aí. O mapa de soluções, ele ampliou muito, aumentou muito. Caso contrário, tu sempre vai resolver do mesmo jeito. E estar em consultoria de liderança com uma consultora que está sempre buscando essa ampliação, né, de soluções, e como tu trouxe a relatividade, tu entender que, trazendo hoje para a tua consultoria, tu entende que eu tenho um modo de solucionar as coisas, outro líder tem outro modo de solucionar, e com as ligações que você faz através de viagens, de livros, de, né, network verdadeiro, você consegue apresentar para esse líder em consultoria, vamos dizer assim, uma ferramenta que ele consegue usar. Exatamente. Porque é ele que vai decidir como ele pode fazer. Então, na área da consultoria, principalmente quando a gente faz consultoria empresarial de qualidade, vamos implantar uma ISO. Já gerenciei projetos com isso, mas tem uma lei, tem um processo, tem que ser assim, tem que funcionar desse jeito. Então, tu tem que cumprir isso, mas existe um jeito que funciona. E muitas vezes os líderes que implantam programas de qualidade, que tem que cumprir a regra, mas se ele consegue usar de uma forma prática, funcional para ele, ele tem um diferencial incrível, tu entende? Então, o que acontece? Quando tu te relaciona com um consultor de liderança, e são poucos, tu tem um network, tu tem um nível de inteligência diferente, que na grande maioria tu diz assim, não estou entendendo, não entendi, não estou compreendendo isso. Por quê? Porque eu estou sempre acostumada a minha mesa ter massa, capelete, galeto e radite. Mas como vai ter joelho de porco? Como que come joelho de porco? Tu entende? Como que come peixe cru? Mas porque não teve essa vivência, mas pode ser uma saída. Pode ser uma saída. Pode ser uma saída. E foi o que a gente abriu falando, né? Às vezes pode ser na próxima conversa, no próximo programa, na próxima viagem. As respostas que você precisa para a tua vida. Para a sua vida. Para a tua vida. Porque o que importa é a tua vida, resumindo. A tua vida e o teu projeto. Se tu não conseguir realizar a tua vida, se tu não conseguir sobreviver, se tu não conseguir fazer com que aqueles que estão contigo, tua família, teus filhos, os teus colaboradores sobreviver, um fracasso total. Então, é isso que a gente trouxe hoje, né? No nosso tema sobre consultoria de liderança, mas eu quero um dia que a Maísa venha aqui para conversar com a gente sobre liderança feminina, especificamente sobre liderança feminina, mas hoje foi uma palhinha, né? Porque em meia hora não se consegue passar nem 1% do conhecimento dessa grande mulher. Então, eu convido você, né, a seguir o Instagram da Maísa também, para ter mais, chamar ela lá também, né, Sim. Se tiver alguma dúvida. Qual que é o teu Instagram, Maísa? Maísa Qualificar. Maísa Qualificar e desenvolver, né? Isso, e a empresa é Qualificar Instituto. Estou ali, me chamem no privado, podemos conversar, agendar uma consultoria. E é algo muito bom. Aconselho que todos tenham uma experiência com um consultor de liderança, tenham uma experiência ou estude sobre liderança. É o único estudo que eu acho que pode mudar a vida. Eu digo assim, muitos estudos mudam a vida, mas o estudo sobre liderança, eu acho que deveria ser o primeiro. E é o que a gente deixa por último. Sim, é aquele estudo de o que fazer com tudo que eu sei. Exatamente. E é isso. E o que eu descobri, agora me autoconheci nesse processo, o que eu vou fazer, né? Com isso. E aí eu tenho que buscar uma outra inteligência, um outro jeito de funcionar. As fases da vida. Né? Vamos falar, porque liderança feminina é muito diferente. Ela tem
uns teatro feminino fantástico. E aí a gente pode fazer um programa assim. E as fases da vida eu acho que é algo bem importante. Importante aí de trabalharmos. Então, mulheres, até o próximo. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. Let's go, girls.